A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Meus queridos e queridas de Deus, quando a Aline, a nossa leitora, estava proclamando a primeira leitura, retirada do livro dos Reis, Dona Lola, aqui, nossa ministra, ficou um pouco indignada, porque ela falou: mas como é que pode uma leitura dessa? Como é que pode uma coisa atrapalhada dessa? Ela ficou indignada. Eu acredito que vários de nós aqui também ficamos, se nós entendemos essa história. O que nós vimos aqui? Nós vimos aqui que tinha um senhor que tinha uma vinha. Ele tinha um certo amor por aquela vinha, porque foi lhe dada de herança. Então tinha-se um certo carinho, uma certa afeição, e com toda a razão, né? Se ganhou de herança, e ele queria, ele não estava precisando vender nada. O rei olhou aquele negócio e invejou, ficou com vontade de ter, tentou negociar com ele, mas ele falou: não preciso vender isso aí, não quero vender, não vou fazer negócio não. Mas a ganância desse rei Acabe era tão grande, e os olhos dele cresceu tanto em cima dessa vinha, que ele ficou abatido, ficou triste, porque a inveja era muito grande, a inveja foi tomando conta dele, a ganância tomando conta. E quando a ganância toma conta de uma pessoa, tudo é possível acontecer. E aqui aconteceu o pior. Ele fala para a sua esposa também gananciosa, vai aprontar, cria uma situação para que o coitado do Nabote fosse acusado injustamente por mentiras. Ele foi acusado, condenado, morto a pedradas. E o rei tomou posse da vinha. E a história para por aí, né? Por isso a senhora ficou indignada. Mas essa história, a palavra de Deus, ela é colocada no dia de hoje para nos chamar a atenção, que lá naquele tempo antigo já existia ganância, e ganância que podia acontecer de tudo na pessoa que a tinha. Por isso, nós olhamos essa palavra e percebemos que do tempo antigo para o hoje acontece a mesma coisa, né? E a gente percebe tantas coisas nessa história da nossa vida, e presenciamos tanta ganância, que a pessoa faz de tudo, inclusive matar. Às vezes se mata fisicamente, às vezes se mata aos poucos, criando mentiras, falando coisas para os outros ficarem contra aquela pessoa, para diminuir a pessoa. Então é uma realidade bastante humana, bastante comum, e que nós não queremos para a nossa vida. Não queremos para nós, não queremos para o outro. E aí a importância da fé para educarmos o nosso coração, a nossa vontade, diante das invejas que nós temos, da ganância que talvez possa tomar conta de nós. Vocês vejam, por exemplo, o marketing, a publicidade que é feita nas mídias digitais, nos meios de comunicação. Tudo é feito de forma a seduzir a pessoa. Para quê? Para que você gaste, para que você compre, para que aquele que faz a propaganda possa ganhar, quem vende possa ganhar. Mas veja
que é feita uma sedução de tal forma que às vezes a gente fica pensando naquilo o dia inteiro, né? Tem gente que fica pensando, ai que vontade, e aí vê alguém que tem esse produto, que tem essa coisa, e fica invejando e querendo, e faz de tudo para ter. A ganância é uma porta para a perdição da pessoa humana, porque derruba a gente, derruba a quem nós invejamos, derruba a quem está do nosso lado, derruba a nós mesmos. Portanto, essa leitura foi colocada aqui de tal forma para ser como que um ensinamento muito propício para nós no dia de hoje, para que possamos levar essa palavra para a nossa vida, para que possamos tirar da nossa vida toda espécie de ganância, toda espécie de inveja. Mas acontece que, quando a gente olha o Evangelho, nós vemos Jesus mostrando um outro lado, e mostrando para nós uma confirmação de que esses caminhos não são caminhos bons. E Jesus, ele vem mostrar um mandamento forte, ele vem mostrar um caminho que não é dos melhores assim para a gente aceitar e para a gente seguir, porque ele fala assim: amai os vossos inimigos. Amar quem a gente convive bem, quem a gente gosta, quem gosta da gente, é um tanto quanto fácil, né? Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. O que nós podemos fazer diante dessas palavras de Jesus, que está escrito no Evangelho? Está escrito, é palavra sagrada que está no Evangelho. O que nós podemos fazer? Retirar do Evangelho? De jeito nenhum. Nós devemos acolher. Hoje em dia, a gente vê muito presente nas nossas relações, no nosso dia a dia, na sociedade, na comunidade, até dentro da igreja, um pensamento que é de 5 séculos antes de Jesus nascer, que é um pensamento grego, de um tal de Lísias. E ele disse assim, e as pessoas estão acolhendo facilmente esse pensamento. Prestem atenção, porque esse pensamento aqui vai totalmente contra essas palavras de Jesus no Evangelho. E parece que hoje na sociedade este pensamento tem mais força do que as palavras de Jesus do Evangelho. Preste atenção. Considero que seja norma estabelecida que cada um deve prejudicar seus inimigos. Cada um deve prejudicar seus inimigos e colocar-se a serviço de seus amigos. Vejam vocês que esse pensamento presente na sociedade, ele não combina com o Evangelho. Significa que ele não combina com a gente, não combina conosco, que somos seguidores de Jesus. Você é seguidor de Jesus. Nossa comunidade é seguidora. E quem segue Jesus é convidado a amar os inimigos e não fazer o mal aos inimigos. Jesus, ele aponta um caminho muito contrário a esse pensamento presente na sociedade, né? Não retribuir o mal com o mal, não retribuir violência com violência, porque quem procede dessa forma, se vingando, fazendo o mal para aquele que é mal, para aquele que faz o mal para conosco, ele sente até um certo prazer na hora. Ele fala: tá vendo, trem bom? Você fez o mal para mim, eu te paguei na mesma moeda. Só que logo na sequência vem algo que acontece com quem faz o mal. Ele não tem paz interior. Quem faz o mal para o seu inimigo não tem paz interior. Quem faz o mal não consegue dormir tranquilo no travesseiro.
Só se for um louco assim e acostumar muito a fazer o mal, né? Que aí ele fica transtornado pelo mal, o mal toma conta dele, então ele é uma pessoa totalmente do mal, então aí já não tem mais consciência. Mas quem faz o mal não tem a paz, não consegue viver em paz, não consegue viver com tranquilidade, vive o tempo todo transtornado, porque o mal prejudica a pessoa humana. Deus nos criou para o bem, Deus não nos criou para o mal, e Deus enviou seu Filho ao mundo para mostrar o caminho do bem. Por isso Jesus, Ele coloca essas questões para nós, para chamar a nossa atenção, para que nós possamos buscar o bem, viver o bem. Isso vale para todos os atos, desde aqueles mais simples aos mais complexos. Por isso, o Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor. E o Evangelho do amor, ele se volta sempre para o caminho do perdão, que é algo difícil, mas através da nossa fé, da nossa oração, da gente pedir, da gente rezar, a gente vai conseguindo devagarinho colocar o perdão. A violência cria sempre uma espiral, né? Alguém faz uma violência para comigo, eu faço uma para com ele, ele volta a fazer outra para mim, eu volto de novo. Aquilo vai fazendo uma grande espiral, como acontece aí nas grandes guerras, nas pequenas guerras, essa violência institucionalizada que acontece por aí afora, principalmente nas nossas cidades brasileiras. Nós estamos sendo tomados pela violência. Que horror! Não podemos aceitar a violência, porque a violência não nos leva a lugar algum. A violência não resolve. Martin Luther King, que foi o grande homem que lutou pela paz, ele disse assim: não se pode vencer o mal à base de ódio e violência. Ao mal só se vence com o bem. O último defeito da violência é que ela gera uma espiral que destrói tudo o que gera. Em vez de diminuir o mal, a violência faz crescer o mal. E nós não queremos o mal. Por isso, Jesus fala assim: oferecer a outra face a quem te bate não é fácil, mas é um ato de grandeza, é um ato de humildade. E a humildade abre todas as portas. A humildade abre todas as portas. É o que eu, olhando essas duas leituras, enxerguei e tirei como mensagem para mim e compartilho com vocês. Não é fácil vencer o mal. Não é fácil perdoar a quem faz o mal para nós, mas é a única chave para a gente ter e viver a paz. Que o nosso mundo possa ser de paz, porque nós somos convidados a sermos irradiadores desta paz. Por isso nós rezamos a Nossa Senhora, porque ela é a rainha da paz, porque ela é a mãe da misericórdia, ela é a mãe do perdão, e ela intercede por nós, para que tenhamos um coração grande, tão grande, capaz de perdoar até os inimigos. Vivamos isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.